Paz do Senhor. Eu quero hoje compartilhar com você uma palavra, porque eu creio que o Senhor tem uma nova unção para derramar sobre nós. E há coisas que o Senhor vai ministrar no nosso coração nos próximos dias. E para isso Ele precisa de que nós estejamos alinhados. E o primeiro alinhamento que o Senhor me trouxe aqui para compartilhar com você neste dia é o da nossa identidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa refletir é que nós estamos numa sociedade, numa geração, em um tempo onde muito mais importante do que ser é ter, né? As pessoas buscam ter sucesso, ter dinheiro, ter carreira, ter visualizações, ter likes, né? A geração aí das redes sociais, ter bens materiais, e tudo está focado no ter, quando na verdade nós precisamos focar no ser, né? Eu até fiz aqui um exemplo de uma pirâmide. Se nós vamos colocar isso numa pirâmide para ter um exemplo, né? Essa pirâmide hoje ela está invertida. Então o ter está como se fosse a base dessa pirâmide, mas uma pirâmide invertida ela não fica de pé, ela cai, né? Já viu aí aquelas pessoas que a gente conhece e ouve falar, ouve a pessoa falar, ouve falar da pessoa, ouve a pessoa falar, e aí no decorrer da nossa convivência a gente vai entendendo que a pessoa de fato não é aquilo que ela diz ter, ou aquilo que ela diz ser, porque quem é, flui, né? Então eu quero refletir com você hoje no capítulo 15 de João. Se você puder, leia e medite neste capítulo completo, mas eu quero trazer o verso de número 5, que diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, antes de qualquer ação, antes de qualquer atividade, antes de qualquer coisa que nós formos fazer, nós precisamos entender quem somos em Deus. Nós somos filhos amados de Deus, somos escolhidos, geração eleita, né? Lá em Jeremias o Senhor vai dizer: eu te escolhi no ventre da tua mãe, antes ainda de você nascer. Então, o Senhor tem tantas palavras para nós em relação à nossa identidade, e nós precisamos saber quem somos, né? Lá no batismo de no batismo de Jesus, por exemplo, quando João batizou lá no rio, o Espírito Santo veio em forma corpórea de pomba, e ali a voz de Deus veio, ecoou dos céus e disse o quê? Este é o meu filho amado. Então, antes mesmo de Jesus ter feito ali sinais, milagres, maravilhas, iniciar o seu ministério, então antes de Jesus fazer, antes mesmo de Jesus fazer, o Senhor veio e declarou sobre ele quem ele era. Isso é identidade. Nós precisamos ter a nossa identidade alinhada em Deus. Uma identidade alinhada vai nos fazer entender quem somos. Quando a gente sabe quem é, aí sim a gente flui. Aí a gente passa a fazer as coisas da forma como nós somos. Nós somos chamados filhos amados, geração eleita. Trazendo aqui para nossa realidade, dentro do ministério infantil, você pode levar isso também para dentro do seu ministério, para sua vida pessoal. Quando você sabe quem você é, você flui fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Isso precisa de uma identidade alinhada. Qualquer ação que você venha a fazer, qualquer coisa que você venha a realizar, vai ser impactado pela sua identidade. Então, essa identidade precisa estar muito clara, muito afirmada em nosso coração hoje. No meu coração e no seu coração. Quando sabemos quem somos, nós temos clareza para fluir, para agir. Então, ser e aí
fazer, as nossas atitudes condizem com quem nós somos. Nós fluímos segundo aquilo que está no nosso coração. Certo? Provérbios, né, diz, a boca fala o que o coração está cheio. O que significa? Nós agimos aquilo que temos no nosso interior. Nós fluímos daquilo que temos e quem somos. E o que temos é o que nós somos. Certo? Maria, lembra de Marta e Maria? Maria, ela resolveu estar aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Antes de fazer, antes de fluir, antes de qualquer atividade, Maria falou, eu quero estar aos pés de Jesus. Ela entendeu que ela precisava investir tempo ali aos pés de Jesus, aprendendo mais e fluindo ali, sendo ministrada por ele. Para quê? Para ela poder, aí sim, fluir. Então ela foi buscar no Senhor. É isso que nós precisamos investir tempo de devocional, de oração, de jejum, de estudo da palavra, de busca de conhecimento, para que nós possamos, então, ter bem internalizado em nós quem somos, a nossa identidade, porque você só vai saber quem você é se você mergulhar na palavra de Deus e conhecer ela a fundo. E aí, sabendo quem é, você vai conseguir fluir no fazer. Mas a nossa pirâmide ali, ela tá dividida em 3 partes, né? Então, é o ser, o fazer e aí vem o ter. Aí vem o ter e quando nós temos, aí é a consequência daquilo que somos e daquilo que fazemos. O ter é um resultado. O ter é aquilo que geramos com tudo que somos e fazemos. É o fruto. O ter é o fruto. Então, quando nós geramos no secreto, nós temos resultado. A maior parte do nosso resultado vem daquilo que nós geramos no nosso secreto. E aí eu quero dizer para você uma frase. O que nós fazemos no nosso secreto é o que sustenta a nossa jornada em público. Essa frase, ela é forte, mas ela é totalmente real. Então, nós devemos frutificar. Mas o que João 15:5 diz para nós? O Senhor Jesus falou aqui, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem está em mim dá fruto. Quem está unido comigo e eu com ele. Então, existe uma conexão, uma intimidade, tempo com o Senhor. Esse dá muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Os resultados são os frutos. E aí, falando sobre resultados, eu quero te dizer, muitas vezes, nós não vemos os resultados logo de cara. Eles vêm com o tempo, com o passar, com o investimento, com o permanecer. O resultado, ele vem através da permanência no Espírito. Na permanência em Jesus, que é a videira. Esse resultado, ele vem com o tempo. Muitas vezes você não vai ver os frutos aqui, agora, na hora. Muitas vezes, olha só, a semente... A terra é arada, é preparada, a semente é plantada, daí ela vai germinar, isso leva um tempo e depois que vem o fruto. Esse é o processo. A luz está batendo bem aqui, eu vou tentar fechar para ver se melhora um pouco. Então, esse é o processo. O fruto vem depois. O fruto vem depois. Mas o fruto, ele é importante? Ele é, mas ele é o resultado da permanência. Ele é o resultado. Então, hoje eu quero te dizer, você está plantando, semeando um fruto eterno. E nós precisamos permanecer no Senhor. Permanecer neste lugar de intimidade, permanecer no Espírito, permanecer plantando, permanecer semeando, para que nós possamos vir a dar muitos frutos. E para isso nós precisamos ter essa identidade alinhada. Nós precisamos entender que antes de qualquer coisa, nós precisamos ser. E aí nós vamos fazer. E aí nós vamos ter o resultado, que são os frutos. E aí eu quero trazer, principalmente para nós
líderes de ministério infantil, ministras de criança, pastores de criança, porque se você está no ministério infantil, você é um líder de criança, você está pastoreando crianças. Eu quero trazer isso para você. Aquilo que nós fazemos tem um grande impacto no mundo espiritual. Tem peso no céu. Em todos os departamentos, mas eu vou exemplificar aqui, vou falar do departamento infantil, você pode levar isso para a sua vida pessoal, para o seu cotidiano, mas para o seu departamento, para o seu ministério. Aquilo que nós fazemos tem um peso no mundo espiritual, ainda que você não esteja vendo, ainda que não seja perceptível aos seus olhos, aquilo que nós fazemos aqui no mundo natural, quando ensinamos um versículo, quando cantamos uma música, quando ensinamos a palavra do Senhor, através das nossas ministrações, através das nossas brincadeiras com as crianças no ministério infantil, através daquilo que nós fazemos, isso tem um peso no mundo espiritual, ainda que você não veja a olho nu, no céu, isso tem um grande impacto na vida de crianças, na vida de famílias, que vão ser tocadas, ministradas através daquela palavra. Uma semente foi plantada e ela vai germinar. Amém? E sobre os frutos, é importante nós dizermos que ainda que você não veja a colheita, que ainda que você não veja aquela árvore frondosa, com troncos fortes, com seus galhos, com aquele ramo todo verde, aquele fruto saindo dali, aquele processo está acontecendo. Então permaneça firme, porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas cremos. Nós não fomos chamados para andar por aquilo que vemos. Nós não fomos chamados para isso. Então hoje eu quero orar com você. O Senhor tem colocado no meu coração ministrar algumas palavras de forma muito rápida, muito sucinta, mas para que você venha a meditar sobre isso durante todo o seu dia, trazer isso para a sua realidade, para que você venha entender isso. Se você pode, medite no capítulo 15 de João. Amém? E entenda a sua real identidade em Deus. Entenda que você precisa fluir, saber quem você é, para poder fluir, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, para poder ter os resultados, colher os frutos. Amém? Então eu oro com você. Senhor, nos ajuda, Pai. Levanta, Senhor, líderes, ministros, ministras, levanta, Pai, uma geração posicionada em Ti. Uma geração que antes de fazer qualquer coisa para Ti, entende que precisa estar em Ti. Ter tempo com o Senhor, investir tempo com o Senhor. Estabelecer uma identidade firme em nós hoje, a identidade de filhos e filhas amadas, de geração eleita. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor vai levantar, vai despertar homens e mulheres posicionadas em Deus. Posicionadas para que venham ministrar o coração dessa geração, para que venham ministrar crianças, para que venham gerar homens e mulheres que entendem que precisam ser, para poder fluir no fazer e colher os resultados, que são os frutos. Pai, em nome de Jesus, que esses frutos sejam frutos eternos. Que em nome de Jesus nós possamos, Pai, entender que nós estamos semeando para a eternidade. E que para a glória de Deus sejam todos os nossos esforços. E que esses frutos não venham por esforços humanos, mas mediante a Tua palavra, que como a Tua palavra mesmo diz, não volta vazia. Em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, por este tempo, por mais tempo de intimidade, por homens e mulheres, Pai. Nós oramos que o Senhor venha, Pai, nos mostrar que nós não estamos sozinhos na caverna, como o profeta achou que estava, mas que há os 7.000 que não se dobraram a Baal, que se juntarão a nós neste tempo. Nós oramos, Pai, por estes homens, por estas mulheres, por estes jovens cheios de poder, de autoridade, cheios do Teu Espírito Santo. E nós declaramos que nós seremos a geração de homens, mulheres posicionados que vão impactar vidas, gerando líderes para a nossa sociedade.
É isso que eu declaro neste dia. É esta palavra que o Senhor derrama sobre nós neste dia. Que você possa vir a meditar nela, que você tenha um dia transbordante da presença de Deus. Que você possa compartilhar essa palavra com mais pessoas. Se ela falou com você, compartilhe para falar ainda com mais pessoas. Porque nós estamos em guerra, nós estamos numa luta. Para que esta palavra venha abrir os olhos de muitas outras pessoas. Através do nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe você e toda a sua descendência.